Que você esteja bem e em paz. Dando sequência aqui à nossa abordagem sobre as pastorais, as cartas pastorais do apóstolo Paulo, chegamos no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo. Lembrando que estaremos avaliando a primeira carta a Timóteo, como estamos fazendo, a segunda carta a Timóteo e também a carta a Tito. Bem, vamos analisar aqui então já os que não estão acompanhando e quiserem acompanhar. Temos 5 vídeos anteriores a estes, onde abordamos os 5 primeiros capítulos desta carta. Hoje entramos, como eu disse, no capítulo 6. Vamos ler o verso 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ele usa o termo aqui, debaixo de jugo. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aqui no primeiro século. E nós sabemos, nós devemos considerar a história da humanidade, a questão da escravidão. A escravidão é algo odioso, horrível, detestável. Mas nós temos que ser fiéis à história da humanidade, à história das nações, e entendermos que a escravidão foi um fato. E ela era a base da economia de muitos países. O próprio povo de Deus foi escravizado várias vezes. E aqui, quando no começo, no início da igreja, conforme a pregação sobre Cristo se espalhava pelo mundo, pessoas iam se convertendo, tanto servos como escravos. Aliás, tanto senhores como servos, como escravos. E Paulo, então, embora seja um assunto difícil de tratar, Paulo, então, ele orienta Timóteo a como ensinar tanto senhores que possuíam escravos, como servos, tá? Então, os cristãos que tinham escravos deveriam tratá-los como irmãos. O apóstolo Paulo ele escreve aqui a carta a Filemon. Vamos ver aqui. Essa carta a Filemon, no capítulo 15, no capítulo 1, perdão, verso 15. Filemon, ele era cristão e tinha Onésimo, que era seu escravo, Vejam que como Paulo recomenda aqui para Filemon. Capítulo 1, verso 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então o apóstolo Paulo, ao lidar com essa questão de Filemon e Onésimo, ele fala para Filemon, que era o senhor, e Onésimo era escravo, ambos convertidos, e Paulo então fala para Filemon tratar respeitosamente Onésimo como um irmão. E assim também os servos deveriam considerar os seus senhores cristãos como irmãos, tá? Então vamos ler aqui os versos 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Então, é uma questão difícil de tratar, mas tanto servos como senhores, tanto escravos como senhores, deveriam ter uma atitude cristã com relação ao outro, tá? Entendendo que o senhor teria que tratar o servo como irmão, e o servo tratar o senhor como irmão também. No verso 3 ao verso 10, o apóstolo vai falar sobre falsos mestres e o perigo das riquezas.
Vamos ler aqui o verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Lemos aqui do 3 ao 5. O apóstolo condena aqueles que impõem um outro ensino, um ensino diferente, e não aquele que é ministrado aqui pelos apóstolos, baseados na sã doutrina, né? Alguns, mesmo que não se oponham publicamente ao evangelho, estão envolvidos com sofismas e pregam a própria imaginação, distorcem o evangelho e constroem os seus ensinos, né? Se não houver progresso ou edificação, a instituição de Cristo já está concretizada aí. O afastamento da instituição de Cristo na vida das pessoas ou na vida da comunidade já estará concretizado. Então deve haver progresso e edificação espiritual, moral, na vida das pessoas. Porque se esses profetas, né, esses mestres, vamos dizer assim, pregarem a Cristo, a palavra de Cristo vai promover tanto o progresso moral como a edificação espiritual. Caso não haja isso, o ensino esteja errado, com certeza já está um afastamento aí da instituição de Cristo, da igreja, da sã doutrina. Ele termina o verso 5 dizendo, supondo que a piedade é fonte de lucro. E ele começa o verso 6 dizendo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então o apóstolo Paulo ele usa aqui um jogo de palavras, né, contra os que veem no evangelho uma fonte de lucro material, mas desconhecem a riqueza espiritual, moral, ética e eterna que existe no evangelho, né? O evangelho é a fonte da salvação. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz, não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do grego como do judeu. Então a visão desfocada, distorcida do que é o evangelho, que leva esses falsos mestres a quererem usar o evangelho como fonte de lucro, ela encontra uma contrapartida aqui no que o apóstolo Paulo está falando, né? Fonte de lucro com contentamento, ou seja, fonte de lucro dos valores morais, eternos, a própria salvação, como nós vimos aqui Paulo falando aos Romanos, né? Ela procede do evangelho. Então, o lucro que se obtém é um lucro espiritual, moral, ético, a própria salvação do ser humano. Então Paulo ele faz esse jogo de palavras aqui, né? E é até interessante porque, como ele vê que alguns veem o evangelho como fonte de lucro material e não se importa com esses valores espirituais, ele transforma a visão no lucro espiritual e não material. Como Cristo falou, né? Não ajunteis tesouro na terra, onde traças corrói, ladrões roubam, mas ajunteis tesouro no céu. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, a fonte de lucro, Paulo vem falando aqui, é uma questão totalmente diferente da fonte de lucro material que os falsos mestres querem obter do evangelho, né? E Paulo ele usa aqui uma expressão para que o cristão simplifique a sua vida, não permitindo que sua própria mente produza desejos utópicos, aqueles devaneios sem sentido,
essas coisas que vão de fato atormentar, né? Os que se enredam com esses desejos de riqueza, eles tornam-se os próprios atormentadores de si mesmos. Porque eles começam a exigir o seu desejo, a sua cobiça, começa a desejar tantas coisas e a maioria delas não vai ser satisfeita, essa pessoa começa a ficar atormentada. Então ele é o próprio atormentador dele mesmo. Tá? Vemos aqui então por isso Paulo no verso 19, no verso 9, ele fala a respeito disso. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, paixões insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Olha só, depois ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, após a exortação que Paulo faz para vivermos contente, descartando a ansiedade, Paulo adverte como é perigoso tornar-se incontrolável e obsessivo os que alimentam essa cobiça. Então não são as riquezas em si mesmas a causa de todos esses males, mas o profundo apego a elas. Mesmo pessoas pobres, elas podem ter esse amor exagerado pelas riquezas, esse anseio, essa ansiedade, esse desejo por enriquecer, né? E muitos se desviaram da fé com esse sentimento. Lembrando que a avareza ela é relacionada à idolatria nas Escrituras. E Paulo conclui aqui dizendo para Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ao orientar Timóteo a fugir dessas coisas, Paulo contrasta com a afirmação aqui, homem de Deus, tu homem de Deus. Ou seja, a busca daquelas pessoas que são de Deus não é pelos bens materiais deste mundo. É claro que a pessoa pode, de forma honesta, enriquecer, trabalhar, conquistar coisas, né? Como já dissemos outras vezes. Mas ela não pode ter aquele apego a essas coisas, apego exagerado. Ela tem que estar com o seu coração voltado para Cristo, para o Evangelho. E para estes valores que contrastam com o anseio, a obsessão, esse amor incontrolável pelo dinheiro, né? Olha só as virtudes que Paulo apresenta aqui. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Tá? Então, não se deixe enredar pelos valores do mundo, pelos desejos, pelas paixões do mundo, entre elas o dinheiro. Fala que o amor do dinheiro é a causa de muitos males, né? Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, né? É a causa de todos os males. Quando ele entra no verso 13, ele diz assim: exorto-te perante Deus. Aqui nós vemos com uma veemência num apelo solene. Mostra claro a importância que Paulo quer exaltar aqui entre discernir os valores da fé e os valores do mundo. Perceber que aquele jogo de palavras que ele fez, né, fonte de lucro, né? Os falsos mestres pensam no evangelho como fonte de lucro material. Na verdade, o evangelho é fonte de lucro moral, ético e espiritual.
ao ponto de culminar com a salvação do indivíduo. Então ele faz um apelo solene aqui, né? Exorto-te perante Deus. Isso causa aqui uma solenidade, dá uma ênfase muito grande aqui, né? Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Essa boa confissão, ela é simplesmente maravilhosa, porque ela foi em silêncio. Pôncio Pilatos, Cristo, diante das acusações que Pilatos falava para ele, você está sendo acusado disso, daquilo, o que você tem a dizer, Cristo ele ficou quieto ali. A boa confissão é o que o cristão vê em Cristo aqui. Essa que é a boa confissão, ou seja, a fidelidade que ele teve à sua missão. O sangue de Cristo derramado na cruz é muito superior que qualquer palavra que ele usasse em sua defesa. Ele não queria usar palavra em sua defesa, mesmo sendo inocente, porque ele veio com essa finalidade e com essa missão. Aquilo já estava pré-determinado, né? E Cristo ele veio para cumprir essa missão e ele estava concluindo essa missão. Iria concluir na cruz. Tinha que passar por esse julgamento. Então, a boa confissão que ele fez aqui é a fidelidade à sua missão. Cristo viu muito mais lucro em concluir a sua missão, salvou a igreja, salvou todo aquele que crê, do que usar palavras para fazer defesa própria, mesmo tendo direito a isso, pois era inocente. Verso 14: que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor. Então, essa confissão de Cristo aqui, esse silêncio das palavras, o grande efeito da lealdade de sua missão foi muito superior a qualquer defesa. Verso 16: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então ele fala aqui que Deus é o único que possui imortalidade. Deus é o único que tem vida. Toda criatura, Deus pode tirar a vida de qualquer criatura dele. Qualquer criatura de Deus, sendo homens ou anjos, animais, homens ou anjos, eles não têm vida em si próprio. A vida é Deus. Se nós olharmos ali, Salmo 36, vamos lá, Salmo 36, verso 9. Vamos pegar aqui. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então Deus é o manancial de vida, a vida subsiste nele, ele é a vida. E ele concede a vida que nós temos é uma concessão. Se vivemos é porque Deus nos concedeu vivermos, porque a vida é ele, a vida consiste nele. Assim sendo, um dia de vida um dia de vida que tenha uma pessoa, já é graça sobre graça, porque ele concedeu essa vida. E essa vida vai voltar para ele. Ele deu uma concessão por um tempo determinado, e essa vida vai voltar para ele, quando ele requisitar. Mas ele é o manancial da vida, ou seja, só ele tem a imortalidade. E ele então vai tornar imortal aquele que ele desejar, no seu paraíso e tudo mais. Ele que concede a vida. A ele toda a honra. Então note como é uma cilada perigosa nos envolvermos com as paixões do mundo, o amor excessivo ao dinheiro, aquele apego às riquezas ali, e desprezarmos o que realmente tem valor, como a imortalidade de Deus e a imortalidade da alma, que Deus vai conceder àquele que ele desejar. Os demais passarão pela segunda morte, que será tormento eterno no lago de fogo, onde a fumaça do tormento subirá pelos séculos dos séculos. E Paulo continua tratando este assunto e dá uma orientação a Timóteo como ele deve exortar os ricos, aqueles que já são ricos,
para ensiná-los a não colocar o coração nas riquezas, nem esse profundo apego às riquezas, né? E ele vem aqui do verso 17 até o 19. Vamos ver aqui o 17 até o 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então a verdadeira vida ela ainda está por vir. E nós vemos aqui que ele dá esses conselhos para os ricos, para Timóteo orientar os ricos, que não se apeguem a essas riquezas, porque essas riquezas todas vão ficar aqui. Como ele diz aqui na carta, né? Tudo que nós viemos sem nada e voltaremos sem nada para Deus. Apenas com a vida que ele nos concedeu quando ele requisitar de volta. Então, não aproveitar o tempo que estamos aqui para desenvolvermos os valores eternos pode representar aí algo muito perigoso. Tá? Depois ele entra no verso 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Guarda o que lhe é confiado. Paulo está falando aqui o mesmo que Cristo falou na parábola dos talentos. Se você quiser acompanhar, Mateus 25. Se você quiser ver na sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 25. A partir do verso 14. Prestemos bastante atenção. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Está vendo? Todos nós vamos prestar contas dos talentos que Deus tem nos dado. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui está falando de salvação. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lança para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui é a condenação.
Esse que se perdeu diz: eu receoso escondi o talento. Não vai entrar receosos no céu, não vão entrar os tímidos, aqueles que não querem expor os seus talentos a serviço do rei. Não vão entrar no céu. Todo talento e toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, dos pais das luzes, conforme diz Tiago, capítulo 1, verso 17. Então mesmo o ímpio, o talento pessoal, o talento natural que ele tem, a habilidade que ele tem para alguma coisa, é concedida por Deus. Ninguém tem nenhum tipo de talento que não seja concedido por Deus. Existem os dons espirituais e os dons naturais. Tanto os dons espirituais para a igreja, como os dons, as habilidades naturais, que Deus dá para todos nós, inclusive para os ímpios, procede de Deus. Todo dom. E aquele que não usa esses dons para honrar a Cristo, honrar aquele que tem imortalidade, o único que é Deus, que tem imortalidade, que não usa seus dons para o crescimento do reino, para cuidar das pessoas, para os valores que foram ditos aqui, justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão, o respeito às pessoas, enfim, tudo que o ensino bíblico nos orienta, não entrarão no céu, seja por receio, por timidez, ou por má vontade, ou por preocupações com as coisas deste mundo. Então aqueles que são ricos, se são ricos, é porque Deus concedeu isso. Mesmo que ele tenha lutado, foi Deus que concedeu a força, a inteligência, as oportunidades que ele teve. Deus que concedeu. E ele então deve colocar seus talentos a serviço do reino de Deus também, na justa medida da fé, sem criar assistencialismo, tal conforme nós já vimos aqui nas cartas anteriores, fazendo com justiça, com planejamento, com inteligência, né? Não doando tudo para os pobres, como dizem, porque senão ele vai ficar sem nada, né? Mas todos os recursos que ele tem, ir usando na medida da fé, repartindo, cuidando das pessoas, né? Fazendo aquilo render mais, né? Mostrar a Deus esse talento que ele recebe de bens materiais, fazendo aquilo render mais e sempre usando em favor aí do reino de Deus, tá? Depois vemos aqui, né? Verso 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Assim, esse aqui é o que nós estamos estudando. Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, que falsamente lhes chamam, né? Contradições do saber. A Vulgata Latina, uma das suas primeiras traduções, talvez na primeira, a original, aqui não está contradição do saber, está vaidade das vozes. Tá? Então, Paulo está orientando Timóteo a não confundir a sã doutrina com a vaidade humana. Não confundir o ensino bíblico com a imaginação humana. Tá? Não confundir aquele que é dotado da capacidade para ensinar de fato a Bíblia com aquele que imagina ter um conhecimento próprio acerca da sã doutrina, uma interpretação pessoal. Não existe interpretação pessoal das Escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? A própria Escritura, tá bom? Então ele fala, né? E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, a vaidade das vozes, tá? Não confie na imaginação humana, mas vai seguindo o que ensina as Escrituras e ensina a sua congregação sobre as Escrituras e não sobre a sua imaginação ou o que você pensa que sabe sobre as Escrituras, mas sim o que as Escrituras dizem de fato. Não existe interpretação pessoal. Ah, mas eu interpreto assim, a minha visão é essa, pega essa visão. Não existe. Só existe uma interpretação. Só existe um ensino correto da Bíblia, que é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Tudo é contextual e tem que estar fundamentado, né, no fundamento que é Cristo. O apóstolo Paulo fala, né, eu como bom construtor lancei o fundamento. Agora
cada um constrói em cima, mas o fundamento não pode ser mudado. O fogo provará a obra de cada um. Se construiu com pedras preciosas, ouro e prata, resistirá. Se construiu com feno, palha ou madeira, essa obra não resistirá. E finalmente o verso 21, né? Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então ele termina com uma bênção, né? A graça seja convosco. Irmãos e irmãs, aqui nós terminamos a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Se Deus nos permitir, no próximo vídeo abordaremos a segunda carta a Timóteo, tá? O título será Pastorais 7. E estaremos então seguindo até o último capítulo de Tito. Espero que tenha sido proveitoso e para a sua edificação e, acima de tudo, para glorificar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.